Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal e o tema de hoje é a justificação pela fé. Se você deseja não somente compreender esse assunto, mas ter uma verdadeira experiência de salvação, fique conosco até o final desse vídeo, assista todo o seu conteúdo, não saia daí, porque esse tema não somente vai trazer grandes esclarecimentos, como também vai contribuir para o nosso crescimento e para a nossa edificação. Já vai deixando o seu like, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de acionar todas as notificações. Este é o seu canal Que é a Verdade e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos, justificação pela fé. Para nós entendermos esse tema, precisamos começar pelo sentido imediato do que a palavra justificação quer dizer. Ora, justificar é o mesmo que ajustar, é o mesmo que alinhar, é o mesmo que sintonizar. Isso nos leva a uma primeira compreensão de que o homem que precisa de ser justificado com Deus é o homem que está desalinhado em relação a Deus. Basta você olhar para a história do homem quanto aos seus pecados. O homem, desde a sua queda, é um homem que passou a construir um caminho próprio. A semelhança do filho mais moço da parábola do filho pródigo é aquele que diz: eu vou habitar uma terra distante, longe da casa do pai, para viver a minha própria vida, independentemente de Deus, construindo o meu próprio caminho, a minha própria vida, de modo então que este homem agora está tomado por uma profunda ilusão na sua consciência. Este também é um conceito de pecado. Pecado enquanto ilusão. É um estado de engano psíquico e do coração e da consciência humana que faz o homem pensar que ele pode subsistir sem Deus, que ele pode proceder como ele bem desejar, quebrando todas as leis da existência, todas as leis da criação, e ainda assim ele pensa que ele vai se dar bem no final deste caminho. É basicamente aquilo que está em Isaías capítulo 55, quando Deus olha para esse homem desajustado de Deus, Deus diz: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, este homem que está alienado de Deus, que está enganado em relação a Deus, ele precisa de ser trazido de volta, de ser ajustado em relação a Deus. Daí a ideia de que a justiça de Deus é o próprio Deus. Ou seja, o que é a justiça? Ora, é o próprio Deus quanto à sua natureza, quanto ao seu caráter, quanto aos seus atributos, quanto ao seu coração, quanto aos seus pensamentos. De modo que esse homem separado de Deus, ele precisa ser trazido de volta e então ser alinhado a tudo aquilo que Deus é. Este é um processo orgânico que só pode acontecer dentro do coração e do interior do homem. Por isso que a Escritura vai declarar que Jesus Cristo é a justiça de Deus. Ou seja, quando você olha para o homem criado e o homem então caído na sua ilusão e nos seus pecados, e você olha então para Jesus Cristo, você tem aqui dois homens. Jesus Cristo é o homem ideal. Jesus Cristo é o homem real. É o homem que Deus deseja. Deus deseja, então, que todos os homens sejam conformados à imagem do seu Filho primogênito. E essa conformação, ela só acontece quando a consciência do homem é alinhada com a consciência de Cristo. Quando o coração do homem é ajustado ao coração de Cristo. Quando a mente do homem, ela então é sintonizada com a mente de Cristo. Nesse sentido, nós estamos declarando que a justificação pela fé, ela é um acontecimento orgânico. É um acontecimento que só pode ocorrer de fato e de verdade dentro do coração do homem. É verdade que a justificação pela fé, ela inclui o perdão de pecados, obviamente. Uma vez que o homem é pecador, então Deus perdoa todos os seus pecados, e porque Deus os perdoa, perdoa todos os homens de seus pecados, então Deus os declara justos. Mas essa declaração de justiça divina é em relação aos pecados cometidos, não é em relação ao que o homem é interiormente,
organicamente. Daí a necessidade de que essa justificação seja, sobretudo, uma justificação orgânica, o realinhamento do homem em relação a Deus. Cristo, essa justiça divina, quanto ao seu viver humano, quanto às suas palavras e às suas obras, é a matriz canônica da justiça divina na qual o homem precisa se adequar. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, que é um atributo do espírito humano, agora traz esse homem de volta e coloca ele ajustado a tudo aquilo que Deus é. Nesse momento, precisamos entender uma questão que é extremamente importante, porque este homem, quando para ele ser ajustado com Deus, ele é convidado a exercer fé no Evangelho. Ele precisa desenvolver uma fidelidade em relação ao Evangelho. O que isso significa? Significa que ele agora olha para o crucificado, ele olha para o Cristo de Deus, homem. E agora ele, ao perceber aquela humanidade segundo Deus, este homem alinha os seus pensamentos, o seu coração, a tudo aquilo que Cristo é. Ou seja, é um homem que agora está de acordo com a verdade que é Cristo. Não basta alguém dizer, eu creio em Jesus, e já estará justificado pela fé. Não. É importante e necessário que este homem ele olhe para Cristo e tenha a Cristo como a verdade absoluta. Não a verdade fora de Jesus. Não a verdade fora do viver de Jesus. Não a verdade fora dos ensinamentos de Jesus. Somente então, quando por meio da fé, o homem então ele canaliza a sua mente, seu coração, sua consciência para aquilo que Cristo é, em plena fidelidade àquilo que Jesus nos ensina, é que o homem, então, ele é alinhado e, portanto, ele é justificado com Deus. Aqueles que dizem que crerem em Jesus e se consideram justificados, mas não estão em harmonia com o viver humano de Jesus e com o seu ensino, segundo os evangelhos, tal pessoa, ela pode ter até um credo da justificação pela fé, mas efetivamente ela não provou a justificação e, consequentemente, ela não provou a obra de salvação de Deus no seu coração e na sua vida. Portanto, olhemos para o crucificado, olhemos para o Cristo de Deus, homem, olhemos para o seu viver humano, olhemos para os seus ensinamentos, olhemos para as suas obras. E agora olhe para você, e você verá um grande contraste entre aquilo que nós somos e aquilo que Cristo de fato é, viveu e representou aqui na história da humanidade. Daí que temos agora um grande trabalho e um grande processo de trazer todas as nossas ideias, as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas vontades e ajustá-las àquilo que Deus é. Esse ajustamento começa primeiramente como um ajustamento de mente, de compreensão. Ou seja, começa com a confissão que aquilo que Jesus disse é a verdade, aquilo que ele ensinou é a verdade, aquilo que ele viveu é a verdade. E qualquer outro tipo de viver, ou de palavra, ou de relacionamento que não se encontra no viver de Jesus, é certamente algo injusto e, portanto, está desajustado e precisa desse ajustamento, que é a justificação pela fé. Este é um tema muito denso, mas deixo que essas palavras como uma introdução para posterior desenvolvimento. Deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça também de acionar todas as notificações. E até o nosso próximo vídeo.